Você irá acompanhar a partir de agora um passeio pela história de Jataí, ouvindo memorialistas, historiadores, escritores, pessoas que trazem informações acerca da nossa cidade. É claro que não conseguiremos abordar todas as situações, todas as histórias da nossa cidade de Jataí, porque é uma história muito vasta. São várias pessoas que trabalham e que trabalharam em prol da construção de nossa cidade. Mas a partir deste local, você começa a acompanhar um pouco mais a respeito da história de Jataí. Jataí, Jataí, tudo que pude vir, busquei, descobri tudo em ti ao sair por aí. Antes que você pudesse ter, meu coração já veio se entregar. Nos arredores dos seus campos vejo a cidade. As tardes de domingo, que alegria, nas matinês do Cine Imperador, viver o sonho, o encanto e a magia do cinema. Jataí, Jataí, tudo que pude vir, busquei, descobri tudo em ti. É nítido, é notório que a intenção não é contar toda a história de Jataí, porque julgamos isso praticamente impossível, devido à quantidade de pessoas que contribuíram para que a nossa história fosse escrita. No entanto, nós estamos nos pautando em dois livros em específicos, Nos Porões do Passado 1 e Nos Porões do Passado 2, de autoria do pesquisador, historiador e escritor Dorival de Carvalho Melo, ou seja, DC Melo, com quem nós iremos conversar agora. DC, como que surgiu? Claro que esses dois livros não são os únicos livros escritos por você, mas como que surgiu a ideia de escrever esses dois livros em específico? Olha, em 1970 eu entrei na prefeitura para trabalhar com o prefeito Dorival de Carvalho. E lá nos porões daquele prédio, eu andando por lá, bisbilhotando ali o que tinha por lá, achei um monte de documentos jogados lá no chão. Já parece que a parte deles já estava tudo podre, estava molhado, um mau cheiro terrível. Eu comecei a folhear alguma coisa e me interessei pelas coisas de Jataí. A partir daí eu comecei a pesquisar, ir atrás de documentos, em cartório, em livros, com pessoas, documento. Minhas histórias são todas baseadas em documento. Eu costumo aproveitar a matéria só de coisa que eu li, que eu posso documentar e provar, né? Então a partir daí eu andei pesquisando o cartório do primeiro ofício, cartório do segundo ofício, outras entidades lá no fórum, andei bisbilhotando, procurando, revirando coisa antiga em busca de coisas de Jataí. E também fora daqui, tive em Cuiabá, tive em Uberlândia, tive em Goiânia. Em Goiânia, no Arquivo Histórico do Estado, é um acervo espetacular a respeito de história do interior. Jataí, então, é premiado com muitos documentos e fatos interessantes, jornais que dizem a respeito de Jataí. Não existe, na verdade, uma literatura que trata do assunto especificamente, mas o que se sabe é que o capitão Francisco Joaquim Vilela e com seu filho José Manuel Vilela, eles saíram lá de Minas Gerais e chegaram até aqui. E acharam a área aqui da Ariranha uma terra muito fértil, então eles decidiram ficar por aqui. E aqui eles construíram suas fazendas, arrumou gado. Então a área de terra que eles tinham era muito grande e também gado, também, o rebanho deles era considerável. Então precisava de mão de obra para fazer essas terras e o gado produzir.
Então todo mundo que chegava por aqui, eles agregavam em torno do José Manuel Vilela, do Carvalho Basto e do Serafim de Bá, que veio logo em seguida, né? Bem, nossa região era uma região muito rica em fauna, e a flora era o cerrado, né? Mas também nos matos ciliares, que existia uma vida de mato ou de mata também. O que dominava a nossa região era um cerrado limpo, sabe? Então você tinha vida, você ia encontrar manadas de queixada, procurando gabiroba, essa coisa. Tinha muita ema, o veado do campo. E perdiz, toda hora uma voava debaixo do burro da gente, derrubava a gente, porque o burro levava susto demais. Então era uma farra aquilo. Mas também a gente convivia com aquilo sem nem imaginar que a gente um dia ia ser destruído tudo aquilo. Às vezes caçava, matava um bicho, mas por hobby. Mas os animais, ele tem uma vida ligada ao ambiente dele, né? Quando esse ambiente é destruído, aí ele também vai embora. E a coisa mais fácil de acabar com a bicharada é acabar com o ambiente dele. Agora, como eles estão plantando lavoura o ano inteiro, eles estão voltando. Então, eles chegaram, quando nós fomos criar a queixada, foi preciso ir buscar a queixada no Rio de Janeiro. Agora, eles começaram a aparecer os animais e já estão até criando problema, né? Porque são bandos de 100, 200 porcos comendo nas roças de milho. Eles aproveitavam, eles fizeram o plantio aqui de milho, arroz, feijão, apenas para subsistência. Não havia esse negócio de plantar para comercializar. Isso veio muito depois que apareceu o arado, apareceu tecnologia, colhedeira para poder prestar esse serviço. Mas de primeiro era só na enxada e no machado. Por que se diz terra dos Barros, dos Carvalhos e dos Vilelas? É justamente por isso que foram os primeiros moradores de Jataí. Eles tinham muito bens, terra e gado. Então, em torno desses três nomes, se formou uma colônia de trabalhadores, de pessoas, até de escravos. E daí foi aumentando a população, aumentando, e chegou onde estamos hoje, né? Córrego é que deu o nome de Jataí, para Jataí. Então, e nome de córrego é assim, se você sai no mundo que não tem dono, uma região de sertão, você posa na beira de um córrego. De noite aparece uma onça, você mata ela, que ela querendo pegar seu burro. Aí, todas as vezes você referia aquele córrego, você fala, lá no córrego da onça. Ah, sei aonde. E acaba dando o nome. Se você tira um mel de Jataí na beira de um córrego, não, você lembra lá do córrego do Jataí? Lembra, sei, córrego da abóbora, né? Olha, a importância da água com relação aos pioneiros, o que é importante não são os rios, essa coisa, esses não serviram para nada, sabe? Porque eles não são navegáveis. Então, você quer ir buscar sal lá em São Paulo, tem que pegar um carro de boi, chega no rio, está cheio, você ainda tem que carregar atrás nas costas, só deu dificuldade. E como os governos também nunca fizeram nada, não tinha ponte daqui a São Paulo. Bom, agora, os pequenas cabeceiras, corguinho pequenininho, esse foi de um valor extraordinário. E continua sendo.
Embora já tem gente aí que está furando um rasgão de parede, põe bambu em cima, tampa, para não ter que fazer reserva de 30 metros de um lado e do outro. Então, daqui a uns dias nem isso vai ter mais. Em nossa rica história, já tivemos muitos acontecimentos marcantes. Em 1920, o meio de transporte mais utilizado por aqui era o carro de boi, que inclusive era emplacado. Os proprietários eram obrigados a pagar licença para circular. Anualmente pagava. E como não tinha estrada, o carro de boi era o que movimentava a economia do município, né? Isso tinha muito. O fazendeiro tinha, às vezes, 2, 3 carros. Isso era comum. E ele pagava imposto na prefeitura. A prefeitura tinha cadastrado mais de 600 carros de boi. Na época do Carvalhinho, por exemplo, no início da década de 30, tinha mais de 600 carros cadastrados aqui. E cada um pagava seu imposto e era emplacado. Então, o carro de boi é que atendia todas as necessidades da cidade e do campo. Esses tempos eu estava conversando com um fazendeiro, que ele me dizendo o seguinte, que o pai dele tinha uma fazenda aqui perto, mas não tinha condições de pagar os impostos da terra, porque não vendia nada para ninguém. Eu tive a oportunidade muitas vezes da gente colher um feijão no mês de junho, feijão novinho, antes de puxar o feijão para a fazenda lá, que tinha aquelas tulhas que guardava. O velho falava assim, primeiro vocês encostam o carro, carrega o feijão velho que está lá dentro, que era de um ano para o outro, joga no rio, para depois pôr o feijão novo. Hoje não sobra para nada, né? Então, esse carreiro me contando que para pagar o imposto da fazenda, a primeira rua que Jataí tinha era José Manuel Vilela. Então eles vinham com o carro, com a tolda, ia lá no Morro da PUC, carregava de cascalho. Às vezes ficava 15 dias aqui em Jataí cascalhando a rua para poder pagar o imposto. O acontecimento da missa é mais para certificar, para comprovar o interesse dos pioneiros na construção de Jataí. Aqui, por exemplo, havia aí o quê? Umas 10 casas, se tivesse isso aí, e casa tudo de madeira, telhado de capim. Então, Zé Manuel Vilela e Carvalho Basso, Capitão Serafim, juntaram os três e fizeram o lançamento da pedra fundamental para a construção da primeira capela aqui de Jataí, né? Em meados do ano de 1881, nós ganhamos a primeira agência dos Correios aqui em Jataí. Mas como que funcionava de fato esse serviço de Correios naquela época? Havia funcionários, entrega de correspondência? Como que funcionava isso? Tinha uma sede própria? Como que funcionava? Não tinha sede própria, coisa nenhuma. Naquela época não existia praticamente nada aqui em Jataí. Em 1880 não tinha nada por aqui. O correio aparecia aqui cada 2, 3 meses com mala postal. E essa distribuição de correspondência era distribuída pelo próprio funcionário que vinha. O correio era uma entidade ligada ao estado de Goiás. Então, um funcionário que esteve por aqui numa entrega de malas, ele resolveu instalar o correio e nomeou o padre Pedro de Brito Vasconcelos o primeiro agente do correio aqui. Mas ele pegou segundo a gente vê na história, ele pegou essa função mais para ajudar a colaborar com o Jataí, porque não existia uma pessoa habilitada para fazer esse tipo de trabalho. Ele ficou pouco tempo, depois o José Inácio de Melo França ficou 2 anos também como funcionário, como agente do Correio. Mas como ele ficou 2 anos sem receber, trabalhando 2 anos, e trabalhei 2 anos sem receber, ele resolveu abandonar o serviço. Nessa época chegou para cá o professor José Antônio de Jesus. Ele e a mulher para lecionar aqui no município e no interior do município. E ele viu o correio parado, ele pegou o papelório do correio e levou para a residência dele, na casa da escola, que era um prédio construído pelo município. E lá ficou sendo a sede do correio até ele desistir. Aí depois de muitos e muitos anos, em 54, 55, o Luciano de Carvalho conseguiu
com o presidente Juscelino Kubitschek a construção de uma sede nova do Correio. Para isso ele pegou uma área que pertencia ao grupo Marcondes de Godoy e transferiu essa área para o Correio. E ali se fez a sede. Inclusive a sede do Correio, o projeto original era um projeto muito pequeno, e o Luziano, depois de ter ganhado o compromisso do presidente Juscelino, ele não quis a construção do prédio no tamanho que estava proposto, conforme se propunha o projeto, né? Aí foi devolvido e o projeto veio para construir uma coisa maior e aquilo que está lá hoje. O governo do Império queria saber como é que é a situação aqui nessa região do sudoeste de Goiás. Então, para fazer esse censo, eles mandaram aqui um portador e pedindo para os pioneiros que fizesse esse trabalho, fazer esse trabalho de censo, né? Então, o Zé Manuel Vilela e Carvalho Bastos escalaram uma equipe para sair pelo interior. Mas não tinha estrada na época, não tinha como viajar aí pelo interior. O município de Jataí naquela época saía do Rio Doce e até lá no Rio Aporé. Caçu, Mineiros, Itajá, Tarumã, tudo pertencia ao município de Jataí. Então não tinha como, e não tinha estrada, não tinha como o pessoal, essa equipe sair. Então, mas mesmo assim eles fizeram. Eles tinham muito medo dos índios, que existia muito aqui na região, e também muito medo de animais ferozes, né? Além do mais, ainda tinha o Rio Claro ainda, que não tinha como atravessar ele para lá e para cá, né? Então eles conseguiram contar 82 famílias e foi esse o resultado do censo. Em 1872 começou efetivamente a funcionar o cartório do primeiro ofício, registrando compra de uma escrava por uma viúva fazendeira de Jataí. A cidade de Jataí pode ter sido considerada um grande polo no mercado de escravos? Não, um grande polo eu não digo, porque isso era comum no país inteiro. Basta dizer que quando uma moça casava, os pais dela, se fosse gente cheia do dinheiro e tivesse escravo, ela levava de presente um casal de escravo para a vida dela. E o rapaz, quando casava, levava gado, levava terra, né? A moça não, a moça levava era enxoval, era coisa de cozinha. Se tivesse escravo, ela levava um casal. Olha, a evolução começou de tal forma que logo que Jataí tornou-se independente, 31 de maio de 1895, começou a aparecer os professores. A maioria vieram de Minas Gerais, Nestor Ribeiro, chefe dos escoteiros, que foi chefe dos escoteiros aqui, né? Eleutério Novaes. E foi aparecendo outros professores que começou a desenvolver na mente das pessoas uma formação diferente, porque quase todo mundo era analfabeto. Foi aparecendo posteriormente o colégio como o ISG, que não era ISG, chamava Escola Evangélica. Depois o Nestor Ribeiro, que funcionou aqui na rua Miranda de Carvalho, e depois foi destruído o casarão. Mas a diferença é tão grande, porque antigamente o povo não tinha condições, por exemplo, de andar calçado, bem vestido, como está o pessoal aqui. Calça de algodão, descalço. Eu, quando fui estudar lá na escola evangélica, eu comprei uma botina, tinha 13 anos. Quando eu cheguei lá, não tolerei a botina. Aí a minha professora, dona Zizi, tia do Saul Moura, falou: o que você está tão afobado assim, rapaz? Eu falei: esse negócio no meu pé, tira essa botina. Então, porque a gente andava descalço, né? Não tinha a facilidade que tem hoje. Você tinha que carregar um quadro negro dentro de uma sacolinha de pano, com um lápis e uma borracha. E aquele quadro negro você escrevia nele e desmanchava. Escrevia e desmanchava. Quer dizer, hoje a evolução, nós estamos vendo a tecnologia aí, está mostrando, sem quadro negro, escreve com o giz eletrônico, né? Então, eu vejo que Jataí evoluiu muito, em todos os sentidos. Não é mais aquela Jataí da pinga de Acuí, que era famosa lá fora, nem do Guaraná, nem da Peroba Rosa, que acabou, né? Mas eu sempre ando na cidade, hoje mesmo eu estava andando, o povo de Jataí está rico.
Daqui a um dia você não tem lugar de encostar seu carro mais. Como que foi essa história de que a Câmara Municipal e a cadeia funcionavam no mesmo prédio? Essa história começou em 1882. O governo estabeleceu que para toda a povoação que quisesse mudar a sua nomenclatura, passar para a cidade, passar para a vila, teria que construir primeiro uma cadeia que abrigasse o executivo municipal e o legislativo. Depois apareceu a obrigatoriedade de fazer também uma escola. Então, com isso, o Zé Manuel Vilela já tinha interesse em mudar a cidade, mudar a configuração da cidade. Então, ele se dispôs e fez. Ele juntou o Carvalho Basto, o capitão Serafim, o José Manuel Vilela, juntaram os três com algum dinheiro de ajuda de algum fazendeiro e construíram o prédio. Para construir esse prédio, eles foram lá em Rio Verde, porque lá em Rio Verde já tinha começado a obra dos Três Poderes, o prédio dos Três Poderes. Foi lá em Rio Verde e buscou uma cópia do projeto e implantou esse projeto aqui, né? E quando foi no final de 83, o prédio já estava pronto. Em 84, em dezembro, dia 28 de dezembro, houve a eleição. A eleição foi realizada lá na igreja, na antiga igreja matriz. Em termos de participação popular, foi muito baixo o comparecimento do povo. Antigamente não existia a ideia, o que significava eleição para o povo antigamente. O povo antigamente queria saber das suas fazendas, do seu gado, da sua indústria de cana, seu carro de boi, era isso, né? Eles não sabiam o que era isso, então não davam tanta atenção. Em 1971, a nova Câmara tomou posse e na primeira sessão houve-se a eleição para a escolha da mesa diretora. O Geda era um dos candidatos. O Geraldo Venero, como o vereador mais votado, ele presidiu a sessão. E eram 11 vereadores. E o Geda perdeu essa eleição para o Geraldo Venero. Aí no outro dia eles foram embora. No outro dia eles resolveram pedir anulação daquela eleição porque eles alegaram fraude. E o presidente, o Geraldo Venero, não quis aceitar, não acatou o pedido do pessoal da Arena e MDB. Não quis acatar. E com isso eles levantaram e saíram da sessão. Os 11 vereadores, saiu 6, ficou 5. Esse 5 ficou, não podia fazer nada, não podia aprovar nem discutir nada. Eles foram embora e fizeram uma nova sessão para lá. E elegeram o Geda como presidente desse outro grupo. O Geraldo Venero ficou com o presidente de um grupo e o Geda ficou com outro. A Câmara do Geraldo Venero não podia resolver nada, decidir nada, porque não tinha quórum. Tinha só 5. A do Geda, sim, tinha 6. Com isso, o prefeito Dorival de Carvalho, ele optou pela do Geda, porque a única que estava oferecendo condição de analisar, de aprovar os projetos de lei, né? Isso foi o tempo, a administração todinha do Dorival. Quando o Dorival terminou o mandato dele, é que saiu o resultado dessa briga, né? E dando ganho de causa para o Geraldo Venero. Mas já passou, quer dizer, o Dorival usou uma Câmara sem força legal, mas ninguém sabia disso. Os vereadores que ficaram com o Geraldo Venero, quase todos eram adversários políticos do Geda, da Arena, né? E da prefeitura. Brigaram demais, falaram muita bobagem, naturalmente, porque eles não eram prestigiados como vereador, como Câmara, nem como vereadores, né? Não tinha pagamento, todo vereador nos tempos antigos, no final do século XIX, todo vereador ele prestava serviço, mas não tinha salário nenhum, mas era uma autoridade que mandava. Inclusive chegou-se a dizer, que a gente já viu isso em alguns compêndios de história, que o vereador recebia um punhado de sebo para fazer vela. Mas aqui em Jataí não tem nada que comprova esse fato, não. Mas a gente já leu a respeito disso. A partir de quando o vereador começou a receber? A partir de 1951, através do vereador Pedro Otton de Carvalho.
primeiro salário de vereador em Jataí foi de 200 cruzeiros. E funcionava aonde era a cadeia, que eu acho que vocês não conheceram, que a cadeia foi derrubada em 1950 e pouco. O gabinete do juiz funcionava na cadeia. O gabinete do delegado era na cadeia. E os presos ficavam lá na cadeia também. E lá também era a sala das sessões do Poder Legislativo. Então, naquela época tivemos 5, né? Depois Jataí chegou a ter 15 vereadores. Hoje Jataí está com 10. É interessante você observar que antigamente em Jataí, quem administrava a saúde era a Câmara Municipal, o Poder Legislativo. Aos poucos foi modificando, né? Hoje nós temos uma Câmara, até certo ponto, de capacidade técnica. O pessoal não é mais aquele pessoal que não sabia ler nem escrever. Nós tivemos muitos vereadores que mal sabiam escrever o nome para poder votar. Estamos aqui na Praça Professor Maromba, que em volta dela há muitos registros do passado de Jataí, seja através das casas. E aqui mesmo na Praça Professor Maromba é onde antigamente existia a casa que foi utilizada pela Câmara e cadeia ao mesmo tempo, esta que foi demolida e já não existe mais. E ao fundo há a casa de Herculano José Carneiro de Mendonça, que foi promotor, foi professor, foi prefeito, foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores aqui de Jataí. Ou seja, ele é uma personalidade da reserva cultural da história de Jataí. O Herculano era das reservas culturais de Jataí no final do século XIX. Ele, como vereador da época, em 1882, ele escreveu o documento mais importante que eu já vi a respeito de Jataí, que é o Código de Postura da Câmara Municipal. Naquela época, a Câmara é que administrava